Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo de número 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Nós vamos ler alguns versículos, vamos conversar um pouquinho a respeito de algumas coisas. Essa semana foi uma semana muito intensa. Nós estamos envolvidos num propósito de oração diária que vai até o dia da nossa inauguração. Essa semana nós fizemos isso às 19 horas, em função do feriado na segunda-feira. Já quero aproveitar esse momento para lembrar os irmãos que essa semana nós vamos dar continuidade nesse propósito de oração às 19 horas. Então não mais às 7 da manhã essa semana, mas às 19 horas. Venha, participe. O Senhor tem sido misericordioso conosco, nós temos sentido coisas extraordinárias. O Senhor tem nos dado uma palavra, tem cuidado do nosso coração, tem sido um tempo extraordinário. Então você não pode perder isso, irmãos. Enquanto nós estávamos aqui nessa semana de oração, o Senhor disse algumas coisas para mim em relação a nossa convivência familiar. O Senhor trouxe ao meu coração algumas situações da nossa vida cotidiana que precisam ser reinterpretadas e ajustadas imediatamente à luz das Escrituras. Algumas coisas que estão acontecendo na nossa comunidade tem nos chamado a atenção para detalhes simples que aparentemente na nossa convivência em família, comunidade de fé e em família de sangue não faz muita diferença, mas quando nós olhamos para o todo, nós vemos que pequenas coisas podem mudar a história de uma família. Os irmãos acreditam nisso? Podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler então, irmãos, a partir do verso de número 7, nós vamos ler até o 21. Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo 7 até o 21. O versículo 7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado entre nós. Temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Amém. Meus amados, essas palavras do apóstolo João testificam do amor de Deus sobre nós, e ao mesmo tempo cria uma legislação, uma constituição sobre a forma de nós nos relacionarmos uns com os outros. Fica claro a qualquer pessoa que tem a mínima compreensão do Evangelho, que da parte do Senhor houve uma decisão definitiva e irrevogável de nos amar, e como prova disso, como de maneira a possibilitar que nós, os seres amados, pudéssemos ser devolvidos ao relacionamento com Ele, então Ele nos entrega Jesus para ser crucificado, e a partir deste sacrifício, nós podemos também sermos novamente agentes na relação com Deus. Cria-se um caminho para que nós possamos outra vez estar adiante dEle, vivermos e usufruirmos dessa relação de amor, porque nós temos aprendido que o amor é o meio, é como se fosse um campo de força, é como se fosse o mar, onde os peixes vivem. O amor é o fluido, é o campo de força do relacionamento de Deus com a sua criatura, que por sua vez espelha o tipo de relacionamento que nós devemos ter uns com os outros. Vocês estão entendendo isso? Agora nós carregamos conosco, irmãos, uma percepção um pouco equivocada de amor, porque nós sempre aprendemos desde muito cedo que o amor, ele é um sentimento, e que ele é despertado dentro de nós a partir daquilo que nos agrada. Ou seja, quando eu sou conquistado por uma pessoa, acho que essa é a palavra correta, né, profeta? Quando alguém me conquista, então essa pessoa se torna digna do meu amor. Existe um flerte, né? Isso é aplicado numa relação romântica, quando nós olhamos para uma moça. Eu mesmo estou olhando para a mesma moça há muitos anos, irmãos, e nem sempre essa moça olhou para mim, né? Mas eu me lembro dos primeiros olhares, dos primeiros detalhes, e eu me lembro de que, de uma maneira imperceptível, porque essa moça não percebia que eu olhava tanto para ela. Esse mês de novembro agora completou 23 anos que eu olho para essa moça. Ela, pela maneira como andava e pela maneira como se vestia, foi lançando sobre mim situações que me agradavam, e isso fazia com que eu quisesse cada vez me aproximar mais dessa moça. Então a relação de amor, filma ela, profeta, filma ela. Então nós, todas as vezes que falamos em amor, nós carregamos esses pressupostos, né? Para continuar falando dessa moça, eu tenho 3 filhos com ela, e essas crianças, elas aprenderam também a se relacionar conosco, e na medida que nós fomos criando, dando afeto e protegendo e tantas coisas, automaticamente eles desenvolveram uma relação de amor conosco, com seus pais, e nós com eles. Mas
Ainda não é desse amor que eu estou falando, porque esse amor pressupõe um tipo de interesse. Eu me apaixonei e eu amei aquilo que os meus olhos desejaram. Posteriormente, nós amamos os nossos filhos, porque vieram de nós, eles se parecem conosco. Nós temos falado tanto sobre isso, sobre legado, sobre transição geracional. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos, é como se nós colocássemos eles a ir um pouco mais longe daquilo que nós fomos. Então, é natural que haja um sentimento nisso. E por sua vez, quando os filhos olham para os pais, também se torna verdade, porque há 23 anos eu me interessei por essa moça, mas eu preciso confessar para você que eu já amei outra mulher. Eu amei uma outra mulher, e amei desesperadamente, porque os primeiros dias da minha vida, os primeiros dias da minha existência foram com ela. Durante muito tempo, eu não sabia nem que eu era separado dela. Por 8 meses da minha vida, eu achava que eu e ela formávamos um só corpo. Você acha que eu vou me entregar aqui e falar das gatinhas? Sai fora, mano. Então disso também decorre uma relação de interesse. A minha mãe me gerou, me afagou, me nutriu. A voz do meu pai sempre foi presente nos meus ouvidos, sempre trouxe uma relação de confiança para mim. Isso fez com que, inevitavelmente, eu me dedicasse a amar essas pessoas. E na cultura da nossa nação, e também, infelizmente, na cultura da igreja brasileira, quando o assunto é amor, irmãos, a Escritura não é autoridade. Quando o assunto é aquilo que envolve a relação, a Bíblia não é autoridade. Parece que os irmãos mais velhos vão saber do que eu estou falando. Parece que a igreja foi instruída não por Jesus Cristo, mas por Roberto Carlos. Porque Roberto Carlos cantava assim, né? Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Os irmãos mais velhos se lembram disso. Então a cultura evangélica, ela tomou posse desse jeito de viver. Eu gosto de quem gosta de mim. Eu favoreço quem me favorece. E gosto de quem me favorece na medida que ele esteja me favorecendo. Porque eu não gosto de quem me favoreceu um dia, mas deixou de me favorecer. Eu gosto de quem permanece me favorecendo. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? Quantos de vocês já não são mais importantes na vida de pessoas que vocês já foram importantes um dia, enquanto vocês a favoreciam? Quantas pessoas já não são tão importantes mais na sua vida, como elas foram um dia, quando elas te favoreciam? Porque nós precisamos nos colocar dos dois lados. Nós já fomos usados, mas nós já usamos muitas pessoas também. Então, quando nós compreendemos a Escritura e do tipo de amor que a Escritura fala, nós vemos aqui um amor que não foi conquistado. Nós vimos um amor que não justifica, porque a beleza do Senhor nos cativou e nós olhamos para Ele, porque Ele é maravilhoso. Mas eu e você, nós não fizemos nada para que pudéssemos atrair o amor dEle para nós. Quando Ele criou a humanidade para a relação, a nossa escolha enquanto humanidade foi andar pelo nosso próprio entendimento e ser semelhante a Ele. Desde a queda nós declaramos assim: olha, nós não queremos usufruir desse amor e nos relacionarmos com você a partir disso. Nós queremos tomar as nossas próprias decisões.
Nós queremos ser senhores das nossas próprias vidas. Mas então Ele envia o Senhor Jesus para que esta maldição fosse interrompida, para que um novo significado, ou para que o real significado do amor de Deus chegasse aos nossos corações, ao nosso entendimento, para que nós pudéssemos, a partir disso, viver em amor com o Pai e uns com os outros. Com o Pai e uns com os outros. Irmãos, é muito simples, a equação é essa. Ele nos amou primeiro, versículo 19, amém? Ele nos deu o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, amém? Todo aquele que recebe a graça e o amor do Pai, é agora devedor desse amor ao seu irmão. Você está entendendo isso? Ok, então vamos apertar mais um pouquinho. Nós estamos falando agora de amor a pessoas que não nos agradaram. Nós estamos falando agora de amor a pessoas que, pelo contrário, além de nos agradar, elas nos causam às vezes asco. Nos causam uma rejeição natural ao nós olharmos para ela, ou ao nós ouvirmos aquilo que elas têm a dizer. Nós estamos falando de amor objetivamente para pessoas que nos magoaram e nos feriram. Nós estamos falando de amor de pessoas, ou há pessoas que se levantaram contra nós e nos massacraram, nos machucaram, nos humilharam. Porque, como eu comecei a dizer para você no início, o amor que tem como um dos seus filhos bem chegados o perdão, eles carregam uma mesma característica. Eles não são um sentimento, mas eles são uma decisão deliberada. Nós decidimos amar, nós decidimos perdoar. Quando eu decido perdoar, quando eu decido amar, eu passo a receber a autoridade do Senhor, porque eu passo a viver em conformidade à sua palavra. Eu começo a manifestar aquilo que eu estou recebendo dele. Então algumas outras coisas começam a fazer sentido na minha vida e na minha relação com o Pai. Só que isso é muito complicado, por quê? Porque isso não faz sentido para todo mundo. Isso só faz sentido para aqueles que estão vivendo em conformidade. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? Se eu decido amar e desejo fazer isso de forma irrevogável, desesperada, desinteressada, só compreende a minha vida de amor, de doação, o meu gesto de amor, aquele que se propõe a viver a mesma vida que eu estou vivendo. Porque quem olha de fora, e ao invés de ser orientado pela Escritura, é orientado pelo Roberto Carlos, fala: você está sendo um bobo, você está sendo usado, você é uma pessoa que todos fazem você de gato e sapato. Assim é muito fácil, a pessoa faz qualquer coisa e depois a gente perdoa. Quem não decide viver pela mesma maneira que você consiga, ou da mesma maneira, olhando a vida pela mesma ótica, não vai compreender aquilo. Então, isso faz com que essa decisão se torne ainda mais difícil para mim e para você. Porque, como se não bastasse a própria dificuldade que ela mesma carrega, eu ainda tenho a reprovação das pessoas que estão à minha volta. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático aqui sobre perdão. Numa viagem a Manaus, eu e a pastora Gi conhecemos a pastora Patrícia de Jesus. Ela é lá de Goiás. Não é segredo aqui o que eu vou falar, porque ela escreveu um livro sobre isso. Você pode olhar na internet aí que você vai achar a hora que você quiser. E ela escreveu um livro que chama Um Perdão que Seria Imperdoável. Esse perdão imperdoável fala do relacionamento dela com o seu pai.
e da maneira como ela lutou para perdoar o seu pai e voltar a conviver com ele, depois dele ter traído a sua mãe e junto com a sua amante tramado o assassinato da sua mãe e executado. E durante os processos da investigação, quando ela ainda imaginava que o seu pai era inocente, quando ele viu que a situação poderia ficar difícil, ele ainda sugeriu, num determinado momento, que ela assumisse a autoria do crime. Eram empresários, se eu não me engano, em Goiânia, e a situação se tornou insustentável. Você imagina, você descobrir que o seu pai conspirou com alguém para matar a sua mãe. E agora, como é que eu vou lidar com isso? No seu livro, ela conta a sua história de superação e de que maneira ela conseguiu perdoar o pai. Hoje viver em paz com ele, hoje levar os seus filhos para que o pai possa ver e abençoá-los. Eu acho que esse é um exemplo assim, que ele exagera, né, profeta? Ele vai muito além das medidas do que nós estamos pensando em perdoar. Eu acredito que ninguém aqui tem uma necessidade de perdão desse tamanho. E se nós ouvimos hoje que é possível lançar perdão sobre uma situação como essa, imagina essa bobeirinha que você carrega com você e não quer abandonar isso nunca. E infelizmente o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que você é refém dessa situação que você vive. Porque você diz amar ao Senhor, você diz que recebeu do Senhor o amor, a sua graça e o seu perdão. Então agora você deve isso ao seu irmão, você deve isso ao seu semelhante. Pastor, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas você não está sozinho nisso. Pode começar a caminhar, que o Senhor vai na sua frente e Ele vai aplanar os caminhos para que você possa cumprir aquilo que a Escritura diz. Eu não queria falar muito sobre perdão hoje, irmãos, mas me veio essa angústia, essa necessidade de tocar nesse assunto, porque a vida da gente, ela é permeada de situações que a gente prefere não conversar sobre elas, porque elas nos trazem dor. Então, quando alguém vem dizer alguma coisa sobre algo que me incomoda, o que eu prefiro dizer? Eu não quero falar sobre isso. Quem já disse aqui essa frase? Eu não quero falar sobre isso. Dá a impressão que se a gente não falar sobre aquilo, aquilo vai passar e não vai vir mais sobre a gente. Mas isso não é verdade. Um dos pilares para um avivamento, nós temos ouvido isso aqui constantemente, irmãos, é a confissão pública de pecados. E é o abrir do seu coração para perdoar deliberadamente, para que as mágoas possam ser arrancadas de você e o Espírito possa tomar conta da sua vida de uma vez por todas. Então, à medida que eu sou beneficiado por esse amor, eu me torno automaticamente devedor dele. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje fala de atitudes práticas de amor diárias, com pessoas que você ama, com pessoas que você não tem nada que perdoar elas, e nem elas têm nada que perdoar você. Vocês estão super bem, você vive de uma maneira assim maravilhosa, vocês não brigaram, na verdade, vocês só têm um jeito de viver que não deixa muito claro assim o sentimento que um tem pelo outro. Você só tem um jeito de viver que pressupõe-se que você ama, mas isso nunca fica muito claro aos olhos de quem convive com você. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? Eu quero pegar um exemplo enfático, quero usar isso para nós aplicarmos em todas as outras áreas da nossa vida. Eu quero falar aqui do relacionamento de irmãos de sangue.
Eu hoje mandei uma mensagem para os meus irmãos e disse assim: olha, eu vou pregar hoje lá na igreja, vai ser ao vivo. E eu queria que vocês assistissem, porque eu vou falar de vocês. O meu irmão Gabriel falou assim: eu quero direitos autorais. Não vou pagar seu direito de imagem não, porque você é muito feio, moleque. Mas a relação entre irmãos, ela deve ser fruto de uma observação mais detalhada à luz da Escritura. Eu quero perguntar para você: quem aqui tem mais de um filho? Levante a sua mão. Quem aqui foi criado numa casa com mais irmãos? Levante a sua mão. Ótimo, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Os seus filhos sempre se dão bem? Os seus filhos se entendem perfeitamente? Os seus filhos concordam em tudo que acontece na vida cotidiana de vocês? Mas que estranho isso acontecer, porque eles são gerados, na maioria das vezes, pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Eles recebem os mesmos valores. Eles são alimentados pelo mesmo esforço, pelo mesmo suor. E na maioria das vezes, é um irmão seu que vai com você até as últimas consequências, até o final da sua vida. Eu tenho uma tia que tem 60 anos, é minha tia caçula, irmã do meu pai. Ela cuidou por 10 anos do meu avô na cama, depois por mais 12 anos da minha avó, e já está cuidando há mais de 6 do meu tio mais velho, que tem 82 anos. O meu tio perdeu a esposa, os filhos estão distante dele, e a única pessoa que está do seu lado é a sua irmã caçula, cuidando dele todos os dias. Mas como é a nossa relação com os nossos irmãos na nossa vida cotidiana, até que esse desfecho da dependência um do outro chega? Meus irmãos, isso está mexendo muito com o meu coração. Eu estou preocupado com isso, porque o testemunho de irmãos que não se entendem, de irmãos que se comportam às vezes como se odiassem ou se rivalizando por absolutamente tudo, a ponto de não poder compartilhar absolutamente nada um com o outro, a ponto de disputar carinho e atenção de pai e mãe. Isso é uma coisa, irmãos, que macula o propósito que Deus tem para o cumprimento na vida dos nossos filhos. E eu queria perguntar para você: onde é que foi que o teu filho aprendeu isso? Quem foi que instruiu o teu filho nessa vã maneira de viver, onde se pressupõe que ele ama o seu irmão, onde eles vivem junto todos os dias, mas não há nenhuma demonstração de respeito de um para com o outro? Quem foi que instruiu os teus filhos nisso? Você sabe quem foi? Você sabe quem foi, né? Eu não preciso dizer para você que foi você mesmo. Irmãos, a semana passada, meu mundo caiu. Semana passada eu recebi uma notícia dentro da minha casa que abalou as minhas estruturas e que me trouxe vontade de dizer isso aqui para vocês hoje. Pastor, isso é uma bobeira. Não, isso não é uma bobeira. Isso é uma sentença contra a igreja brasileira, se nós não nos atentarmos para isso. Vocês se lembram que alguns domingos atrás houve aqui um movimento? A Isa ministrando, ela chamou os jovens para frente. Os jovens receberam aqui uma porção do Espírito Santo, foi maravilhoso. Depois vieram os pais e os filhos. Vocês se lembram desse dia? Pode dizer amém? Amém. E eu fiquei muito feliz, foi uau, porque os meus 3 filhos estavam aqui. E eles se abraçaram-se com os jovens. O Senhor tem
trabalhado dia a dia no meu relacionamento com os meus filhos, e o Espírito tem trazido à tona situações que apesar de um bom relacionamento, elas estão sendo reconfiguradas no Espírito, se é que você me entende. Porque tudo aquilo que você diz para o Senhor e tudo aquilo que você recebe do Senhor é para forjar o seu caráter para a relação. O caráter não é aquilo que você pensa a seu respeito. O caráter não é aquilo que as pessoas que te veem de vez em quando dizem a seu respeito. Porque para isso aí você usa máscara. Você conserva uma boa reputação. O caráter é aquilo que você é na relação com quem te conhece de verdade. E o Senhor dizia ao meu coração: olha, Isaías, é impossível se aproximar de mim, é impossível receber algo de mim e não ser transformado no seu caráter, e isso refletir uma mudança no seu comportamento com o seu irmão. É impossível. Então eu recebi uma notícia que fez o meu mundo cair, mas fez todo sentido dentro disso que eu estou falando. Porque o Senhor disse: é impossível se aproximar de mim, ter o seu caráter transformado e não ser produtivo isso na sua relação. No meio daquele fogo aqui, chora o meu filho pequeno Murilo, chorou muito aqui. Quando estava acabando a oração, o Vinícius, o meu filho mais velho, veio, pegou o Murilo pela mão, sentou, abraçou ali e começou a chorar com o Murilo e falar algumas coisas com ele. E eu fiquei, irmãos, maravilhado de ver os meus dois filhos ali abraçados, chorando. Por quê? Porque é aquele problema que eu falei com vocês, que acontece lá na sua casa também. É uma rivalidade, é uma disputa, e a gente se torna permissivo com isso, porque a gente pensa que isso é normal. Alguns de nós têm filhos dentro da mesma casa que não se falam, e a gente acha que isso é normal. E aí durante a semana, depois disso, numa conversa com a mãe dele, o Murilo, ele é bem esperto, irmãos. Ele tem 8 anos, mas ele é esperto. Ele disse assim para a mãe dele: mãe, essa semana pela primeira vez eu soube que meu irmão me amava. Pela primeira vez na minha vida eu soube que o meu irmão me amava. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fui conversar com ele: filho, mas você não sabia que o seu irmão te amava? Ah, pai, ele só implica comigo, ele só briga comigo, ele só me xinga, eu xingo ele também. Mas dessa vez foi a primeira vez que eu senti que ele me ama. E baseado no depoimento do Murilo, eu quero saber: você já sentiu que o seu irmão te ama? Você já fez o seu irmão sentir que você ama ele? Ou você vive com naturalidade como se não fizesse diferença? Irmão é assim mesmo. A gente se pega aqui, depois a gente se junta para pegar o que é da rua. Não, não é assim mesmo. Não é assim que é para ser. Não é que a Escritura diz que deve ser. Porque se nós que fomos adotados pelo Senhor, unidos do corpo, devemos amar uns aos outros, muito mais aqueles que são do mesmo sangue, que nasceram na mesma casa. É por isso que às vezes as famílias estão ruindo, porque nós não nos atentamos para esses detalhes. Depois de uns dias eu chamei o Vinícius para conversar e falei para ele: cara, para de pegar no pé do seu irmão, cara. Para de pegar no pé do seu irmão, porque não é isso que o irmão caçula espera do irmão mais velho. Irmãos, o irmão mais velho,
é aquele que deve instruir o irmão mais novo nos caminhos do Pai. O irmão mais velho é o irmão mais maduro, é aquele que deve gerar um ambiente de confiança e de segurança para que o irmão mais novo se desenvolva. O irmão mais velho deve ser um protetor do irmão mais novo. Quando o irmão mais velho chegar no ambiente, o irmão mais novo deve dizer no seu coração: ainda bem que o meu irmão chegou, porque agora eu estou muito mais seguro. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada, não podemos nos conformar com isso. Então eu falei: Vinícius, eu queria te dizer, cara, que uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida, eu tenho 6 irmãos, todos mais novos que eu, irmãos. Se tem uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida, a outra coisa foi a maneira como eu tratei os meus pais. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com eles mais uma vez sobre isso, porque num dado momento da minha vida, por ser autossuficiente financeiramente, eu achei que eu tinha autoridade sobre eles, e eu me comportei dessa maneira, e eu desonrei os meus pais. E uma das coisas que eu mais me arrependo junto a isso, é o fato de não ter tratado melhor os meus irmãos. Estão online? É o fato de achar que porque eu cooperava de uma maneira substancial para o sustento deles, eu tinha o direito de me posicionar como se eu fosse o pai deles, e de magoá-los, e de ofendê-los, e de que em momentos onde eu deveria protegê-los, ter ridicularizados. Irmãos, eu já namorava a Gisele, irmãos. Eu já tinha barba na cara. Eu briguei com as minhas 2 irmãs mais velhas. Eu ofendi a Raquel e a Noemi, por pura vaidade, de eu achar que devia ser como eu gostaria que fosse. Naquele momento específico, porque eu queria fazer uma comemoração de fim de ano, regada a bebida, do jeito que eu queria. E porque elas queriam cumprir um compromisso com a igreja, a qual elas sempre foram fiel desde a infância. Mas a gente vai se ensoberbecendo, a gente vai se embriagando de um sentimento que é maligno, mas que é a manifestação do nosso próprio caráter, e com isso a gente perde as oportunidades de receber e de semear amor na vida de pessoas que são fundamentais na nossa história. Eu só fui me entender com os meus irmãos quando eu já era um homem. Quantas oportunidades perdidas. E se eu perdi, estou dizendo aqui que me arrependi por isso, você não precisa também passar pela mesma coisa que eu passei. Você pode se voltar hoje para os seus irmãos. O Senhor preservou os meus irmãos e eu. O Senhor nos preservou de carregarmos mágoa uns dos outros. Eu não tenho mágoa de nenhum dos meus irmãos. Acredito que eles não tenham mágoa de mim, mas eles estão assistindo e eu preciso dizer: me perdoem. Eu me arrependo muito disso. Muito, muito. É um dos maiores arrependimentos que eu carrego. Até quando nós, enquanto filhos, vamos valorizar mais aqueles que são de fora do que os nossos irmãos, que são quem provavelmente vão cuidar de nós até o fim da nossa vida?
Eu sei que há aí uma relação maravilhosa que o Senhor tem criado, porque em Cristo e no Espírito Santo existem amigos que se tornam mais chegados que um irmão. Ok, esses vêm para acrescentar. Mas hoje eu estou falando de família, sangue. Eu estou falando daqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Porque o Senhor não vai mudar a história de uma comunidade, o Senhor não vai mudar a história de uma rua, o Senhor não vai mudar a história de uma cidade, Ele não vai mudar a história de uma nação, enquanto Ele não mudar a história da sua casa e da minha casa. Família, a primeira célula da sociedade. É a partir daí que histórias serão transformadas, que nações inteiras serão modificadas. É a partir da família. Eu quero dizer para você de todo o meu coração: traga a sua família para o altar do Senhor. Eu não vou dizer para você, priorize a sua família. Não vou dizer isso. Porque se eu falar priorize a sua família, o que você vai querer fazer? Você vai querer viver com a sua família do jeito que você acha certo. E aí vai dar errado do mesmo jeito. Eu preciso te dizer, traga a sua família para o altar do Senhor. Priorize o Senhor junto com a sua família, porque daí Ele vem no seu coração. Faz com que você sinta o amor dEle, e inevitavelmente você transpira esse amor a todos que se relacionam com você, inclusive os da sua casa, ou primeiramente com aqueles que são da sua casa. Você está entendendo isso? Amém? Eu já vou parar de falar, mas eu queria convidar para vir aqui à frente. Você que carrega algum arrependimento na relação com seus irmãos, na relação com seus pais, e gostaria de entrar no lugar de submissão à palavra do Senhor, para que isso fosse mudado de uma vez por todas na sua família. Vem, eu quero orar com você. Noemi, também te amo, neguinha. Falar que nem o cara lá do programa de TV, queremos você aqui. Tem mais gente aí? Pastor, os meus filhos ainda não entendem isso. Vem por eles. Está fazendo o que aí que não saiu do seu lugar ainda? Vem mais para cá um pouquinho, gente, ó. Tem gente querendo chegar e vocês estão fechando o corredor. Cadê os meus filhos? Estão ali? Vai lá com eles, mãe deles. A moça que eu amei. Por que amou, pastor? Porque agora ela é uma velha, irmãos. Ela era uma moça, agora é a velha que eu amo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós queremos, Senhor, colocar a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Nós queremos nos arrepender, Senhor, de todo o coração, das vezes que nós nos movemos, Senhor, por aquilo que achávamos certo,
desprezando, Senhor, a tua palavra, desprezando, Senhor, o amor extraordinário que o Senhor lança sobre as nossas vidas todos os dias, Pai. Pai, nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós negligenciamos o teu amor, Pai. Porque quando nós negamos atitudes ou uma vida de amor para com os nossos irmãos, nós estamos negando a eficácia do teu amor, Senhor. Então eu quero, em nome de Jesus, Senhor, consagrar as nossas vidas, nós todos aqui em família, para que sejamos esclarecidos e fortalecidos, Senhor, para que possamos caminhar na direção do teu propósito, nos livrando de tudo aquilo, Senhor, que pode ser um empecilho para recebermos a plenitude do que tu tens para nossas vidas. Nós queremos nos ajustar, Senhor, à tua palavra nos mínimos detalhes. Nós queremos dizer em alta voz, assim como a tua palavra diz, aquele que confessa publicamente o Senhor Jesus, nós queremos confessar publicamente o nosso amor uns pelos outros. Nós queremos confessar publicamente o nosso comprometimento de nos doarmos mais pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, Senhor. Nos dá o privilégio de estarmos com toda a nossa família aos teus pés, Senhor, ao teu altar, Senhor. Pai, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem dito irá acontecer, mas esse grande avivamento deve ser precedido de arrependimento e de conserto, Senhor. Então conserta, Senhor, os nossos lares, os nossos corações, as nossas atitudes. Conserta-nos por inteiro, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça o seu irmão saber que você o ama. Faça a sua irmã saber que você a ama. Faça seus pais saberem que vocês os amam. Viva em amor. E nós participaremos da plenitude daquilo que o Senhor está fazendo. Quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando Irmãos, eu te vejo, eu não quero mais as paixões. nós temos dito que confissão e exposição pública no ambiente de segurança é o que cura a terra, é o que sara as feridas, e é o que cria um ambiente perfeito para que o Senhor venha fazer o que precisa fazer. A Raquel, nossa filha querida, ela quer dizer alguma coisa para vocês aqui hoje. Eu acho que é rapidinho, mas eu acho melhor você se segurar no seu lugar. Graças a Deus, irmãos. Eu queria, na verdade, testemunhar o que tem acontecido, o que aconteceu na minha vida, e dizer que quando eu tinha 5 anos, eu fui abusado pelo meu padrasto. E dos 5 aos 16 anos,
eu sofri abuso físico, psicológico. E isso foi muito difícil para mim. Mas na minha vida eu senti que eu precisava perdoar ele, que eu precisava perdoar minha mãe e os meus irmãos. E eu passei a carregar isso na minha vida, um peso muito grande dentro de mim, que eu carregava e que não me pertencia. Isso só foi desativado em mim, e eu só fui fluir quando eu liberei perdão sobre a minha mãe, sobre a minha irmã. E hoje, eu quero dizer que eu liberei perdão sobre a vida dele. Eu já tinha o perdoado, mas hoje eu quero confessar publicamente que eu perdoei. E eu creio que existem mulheres aqui hoje que talvez passaram pela mesma situação com outras pessoas ou com outras pessoas que elas também confiavam. E eu sei que elas precisam liberar perdão. Porque enquanto você carregar isso com você, você não vai ser ativado. Isso vai te impedir de fluir. Mas o que eu quero dizer, vocês precisam perdoar essas pessoas. Todos nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Só isso que eu tenho a dizer. Perdoe, porque isso só vai ajudar vocês. Só vai liberar vocês. E é isso que eu tinha para dizer. Aleluia. O testemunho da pastora estava distante, estava lá em Goiânia, né? Agora você tem um dentro de casa. Você já sabe como é que você pode lidar com a sua mágoa agora. Volte para o seu lugar, meu irmão. Luz.